Fator Paranormal, eu sou Kátia de Gaia, capítulo 35. Bem, todas as pessoas, elas têm assim em mente muitas fantasias a respeito dos tarôs, dos oráculos, de ciganos, e eu vivencio tudo isso dentro de uma realidade possível e nada utópica e nada fantasiosa. Tudo para mim é muito real, muito verdadeiro. Eu sou um oráculo vivo, eu até explico isto para todas as pessoas com quem eu convivo, porque para você compreender o que é um tarô, antes de tudo, você tem que vivenciar o que eles são, cada uma das ferramentas. E quando eu recebi a minha conexão, ou a minha iniciação, ou a forma como eu vi o tarô, que foi pela minha cigana amparadora, eu falava assim, será que eu dou conta? Porque é muito difícil certas coisas. Então eu era meio sabatinada, aconteciam coisas na minha vida ligadas ao tarô no dia a dia. As experiências, as histórias que eu vivia tinha muito a ver com as cartas quando eu estava fazendo minha vivência. E isso acontece nos cursos de tarô que eu dou. Por isso que eu aviso para os meus alunos que existem grandes mudanças quando as pessoas aprendem o tarô comigo, porque eu faço com que as pessoas vivenciem o tarô, que elas se tornem um oráculo totalmente vivo daquelas 36 ferramentas, as chaves de conhecimento. Porque se você não tiver elas em você, dificilmente você vai acessá-las ou falar delas para qualquer pessoa. Compreende? Claro que uma carta sozinha não fala, mas a junção delas falam muito. Então, quando eu recebi do plano espiritual esta minha iniciação, podemos dizer, né, que tudo na vida tem rótulo, e foi assim que foi intitulado a minha iniciação perante os ciganos e o oráculo cigano. Eu busquei várias formas de compreender, e uma delas foi acessar aquela senhora que eu tinha muito contato, cigana. Ela não lia cartas, tarô, ela lia baralho comum e também à mão, e ela fazia uma leitura de folhas que eu nunca vi ninguém fazer. Ela tinha várias folhas e ela fazia uma leitura das folhas numa bacia d'água, que era incrível isto. Repito, nunca vi mais ninguém fazer isso. Eu me recordo que eu fui até ela e pedi que ela me avaliasse. Ela, naquela simplicidade, naquela sabedoria, ela me disse assim, mas quem sou eu? Eu sou uma mera aprendiz, né, dos nossos amigos. Quem sou eu? Mostra para mim o que você faz e eu vou te dizer se isso é bom, se isso é positivo, se isso ajuda a pessoa ou não. E lá fui eu mostrar para ela como eu fazia a minha leitura. Vocês sabem que naquele dia, quando eu me coloquei sobre a sabedoria dela, sobre o crivo dela, sobre a experiência dela, é onde veio o método de tiragem que eu leio até hoje. Naquele dia,
porque eu senti uma conexão tão forte. É como se eu estivesse falando com a minha amparadora. E ela foi me falando, me mostrando certas coisas, que até hoje, quando acontece na minha mesa de jogo, eu sinto que ela está ali presente. E ela me falou assim: a sua vontade de ajudar e o seu coração disposto a fazer o melhor, não tem o que se dizer. Porque onde você coloca seu coração, você faz bem. Aí ela tirou os oráculos dela para mim, né? E ali tinha a confirmação de que eu podia seguir daquela forma, que eu ia poder ajudar bastante gente. Então isso aconteceu bem depois da minha primeira conversa com ela, quando ela disse que era para eu me preparar, que eu conversaria com muitas pessoas, que ajudaria muitas pessoas, enfim. E ela me disse, naquele dia ela me refrescou a memória: esse trabalho vai te levar a ter contato com muita gente. Faça de coração. Faça sempre com o coração. Sua palavra, ela tem influência. Então saiba como usar. E assim foi. E tem sido até hoje. E é muito legal a gente saber que aquilo que estava trilhado pra gente, né, a gente segue. Então eu tinha um traçado e eu segui, como venho seguindo. E venho me aperfeiçoando e busco conhecer mais. E o mais interessante é que em acampamento usa-se muito pouco as cartas. Usam-se muitos outros oráculos. O oráculo com a água, com os cristais, com a terra, com o fogo, com as folhas, enfim, com as mãos, com as espadas, com os punhais. Então existem oráculos diversos que os ciganos utilizam e muitos não fazem uso das cartas. Então, para você que gosta demais do tema, gosta demais do assunto, é muito pouco que a gente vê hoje de leitura ou de internet, mas o pouco que tem, procure estudar mais, para que você se capacite e faça o melhor, caso você seja um tarólogo pelo seu consulente, para sua vida também, porque primeiro é válido para você e depois para o outro, né? Então, fica a minha dica dessa minha experiência maravilhosa e que para mim valeu demais e está valendo até hoje. Sei que vai valer amanhã, depois. Esse foi mais um capítulo do Fator Paranormal e te convido a assistir todos os outros que virão e os que já passaram. Então, se você é um curioso, vá lá e assista os capítulos anteriores, que sem dúvida nenhuma deve contribuir de alguma forma para a sua vida. São minhas experiências, mas eu coloco aqui sem máscaras. Até o próximo capítulo do Fator Paranormal.